Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos, fazermos o nosso devocional em cima do texto escrito pela irmã Terezinha Candeeiro, cujo nome é Conselho Sábio e Estratégico. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto. Quem escreveu foi a irmã Terezinha Candeeiro. O que eu faço? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. É importante que vocês compartilhem esse texto para que outras pessoas também possam ter o privilégio de ouvir a palavra e meditar sobre ela. E também peço que vocês se inscrevam no canal, façam comentários, enfim, aperte o sininho, porque todos os dias nós gravamos ali um novo devocional para que a nossa mensagem possa ser divulgada, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre qual é esse conselho sábio que devemos seguir? Ó Jesus, em teu nome pedimos que tu nos mostres diante da tua palavra aquilo que de mais importante poderemos ver para aplicar na nossa vida. Que nós possamos, diante de qualquer coisa que formos liderar, lembrar desses conselhos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler Êxodo 18, do 19 até o 22. É um trecho que vai falar sobre o momento em que Jetro era o sogro de Moisés. Ele oferece um conselho super sábio para ele e muito prático para a liderança, porque o Moisés estava bem exausto, estava super sobrecarregado, porque ele julgava tudo sozinho, todas as questões do povo de Israel ele julgava, então ele estava esgotado. E aí o sogro, né, o irmão Jetro, propõe uma solução que acaba sendo um modelo de organização. O que ele propõe? Primeiro, ele falou, Moisés, você tem que delegar as responsabilidades. Não dá para ficar aí, com tudo nas suas costas. Você escolhe homens capazes, tementes a Deus e íntegros. Para quê? Para atuar como líder em diferentes níveis. Então você pega chefe para 1000 homens, depois chefe para 100, chefe para 50, chefe para 10. E aí as responsabilidades vão sendo divididas. Outra coisa, precisa ter eficiência nessa liderança. Essas pessoas que forem escolhidas, esses líderes, eles têm que julgar os casos mais simples, né? Olha, qual que é o seu problema? Tal coisa. É simples de resolver, ele resolve. E aí, quando ele não souber como resolver, aí sim, aí passa para Moisés, passa para o líder maior. Isso vai aliviar a sobrecarga, porque quando a gente divide a carga, a gente fica mais aliviado. E é o que o Jetro estava aconselhando a Moisés, que ele poderia liderar com mais sabedoria e preservar a saúde mental e emocional, além da saúde física, lógico, que deve ser muito cansativo ficar ali o dia inteiro julgando as pessoas, porque era um povo enorme. E também é importante que a organização comunitária. Essa proposta do irmão Jetro, ele vai fazer o quê? Vai promover uma estrutura de governança que fortalece a comunidade e distribui o poder de forma justa. Então, cada um vai liderar ali o seu pedaço. Em resumo, esse texto que a gente vai ler ensina que a liderança eficaz exige humanidade para ouvir conselhos, sabedoria para delegar e coragem para confiar nas outras pessoas. Vamos ler? Êxodo 18, de 19 a 22. E diz assim, ouve agora a minha voz, é o irmão Jetro falando, né? Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas de Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maioria de 1000, maiorias de 100, maiorias de 50 e maiorias de 10.
para que julguem este povo em todo tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas o negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Então, olha que bacana, né? Foi realmente um conselho muito sábio. Bom, a irmã Terezinha Candeeiro escolheu o verso, 1 João 3,21 para ser o versículo principal, que diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, ela, de certo, juntou aí a liderança com o coração justo, que poderia, então, julgar as pessoas lá, direcionar, né? Julgar aqui no sentido de direcionar. Ora, Deus tinha libertado o povo de Israel, eles não eram mais escravos, e Moisés tinha feito isso, né? Eles atravessaram o Mar Vermelho, como todo mundo sabe. Aí o povo foi para onde? Para o deserto, onde eles tinham que aprender muitas coisas antes de chegar a Canaã, a terra prometida. E o Moisés era o líder deles. E ele tinha um trabalho muito árduo, né? Que era julgar as questões. Porque imagina aquela multidão, devia ter um monte de gente que não concordava, né? Não era porque era o povo de Deus que ninguém brigava, ninguém discutia, estava tudo certo. Deviam ter muitas questões, né? Por causa de filho, por causa de trabalho, por causa de animais, enfim. Aí, nesse tempo aí que tava rolando isso aí, o irmão Jetro, que era o sogro do Moisés, foi lá fazer uma visitinha dele, pra ele, né? E aí ele viu o trabalho do Moisés, né? Ele viu que Moisés tinha sido abençoado de tal forma que Deus tirou o povo lá do Egito, viu que realmente Deus tinha feito grandes coisas através de Moisés, mas também viu que ele estava trabalhando demais. E aí falou: ó, vou te dar um conselho aí super estratégico. Para quê? Para você acabar alcançando o objetivo, que é o de chegar lá à Terra Santa, a Canaã, né? E ele fala o quê? Ó, você escolhe e prepara líderes para que sejam capazes, né, de realmente ajudar na condução do povo, que realmente temam a Deus. Não pode ser qualquer um, não pode ser bagunçado, mas tem que ser pessoas que temam a Deus e sejam dignos de confiança. E assim, não cresça o olho no que o outro ganha, né? Não queiram aquilo que não lhes pertence. E aí, logicamente, esses homens foram escolhidos de acordo com esses critérios, e esses homens certamente passaram a ajudar a conduzir e acompanhar o povo, né? E julgando aí todas as questões que eles tinham. Então Moisés, ele tinha que ter a humildade de falar assim: não, tá bom, eu não vou mandar tudão, eu vou dividir a responsabilidade com outras pessoas e vou compartilhar a liderança. Porque quantas pessoas nós conhecemos, né? Não só na igreja, no trabalho, enfim, em todos os lugares, que acham assim, que quer mandar sozinho, quer fazer tudo sozinho, eu que mando. E aqui está ensinando que a gente pode ser humilde sim e compartilhar. Então, Deus convoca a gente aqui a servi-lo. Às vezes a gente fica super sobrecarregado com questões que nem precisam ser. A gente pode compartilhar. E tem que lembrar o quê? Que um líder eficaz, ele não faz todas as coisas, mas inspiram outras pessoas, os seus liderados, e dão oportunidade para eles de participar também daquele trabalho de acordo com os talentos que cada um Deus deu para cada um, né? Então, o bom líder não é aquele que faz tudo sozinho, mas aquele que divide responsabilidade e dá oportunidade para os outros. Nosso manancial termina assim, ó: humildade e liderança compartilhada fazem parte da vida do líder eficaz. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui um abraço de urso, lembrando que nós que sabemos que o conselho sábio e estratégico de dividir responsabilidades deve ser usado, para nós o abraço fica super certo, super fácil, super bom de dar. Quero que vocês também lembrem do nosso versículo para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu vou me despedir com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.